Sou o candidato coordenador do Grupo de Defesa do Património Histórico e Cultural da Serra da Feira. Faz parte da SRAM, da Associação Cultural Discutiva da Serra. É um grupo que está ligado, como o próprio nome indica, à defesa do património histórico e cultural. A SRAM é uma instituição do cuidado público, agora tem isso. Está registrada na nossa conservatória como um grupo de 1981. Sabe como dizer? De facto, é uma instituição de utilidade pública que não é decorrente do seu estatuto. Não. Deve que ser assumidamente reconhecida como tal. Tivemos esse privilégio e há mais de situações. Qual é o nosso propósito? O grupo pretende, de facto, a defesa do património histórico e cultural em conjunto e fizemos, naturalmente, uma convicção que não é apenas da Serra, é da região, toda a região. Temos parcerias com algumas instituições desde a Lourinhã Nisto, Tobia, Torrel, temos feito Marinha, Alveira, temos tido uma visão integrada e alargada do âmbito da nossa região e é esse o espírito que nós participamos. Nesse sentido, a primeira referência que gostaria de fazer é que há parceria que tivemos com o tempo de ciência. Desde logo se disponibilizou e queríamos agradecer à Comissão Administrativa e ao seu administrador, Carlos Navarro, que se disponibilizou e trabalhou nessa perspectiva, no nosso agradecimento, e, de facto, a todos vós que quiseram aceitar o nosso convite. É um convite que nos honra, no sentido que abril ainda está vivo e vale a pena, 364 dias depois, conseguimos encerrar aquilo que nós consideramos foi fazermos um parêntese dentro da nossa história e as explorações do município. E esse sentido foi assumido desde o início do que queríamos fazer. Portanto, agradecimento à vossa participação e paciência. A forma como trabalhamos é a base do público, ou seja, descomprometido, não é de forma alguma promocional, seja do que for, mas assim, espaço de reflexão, de abertura, de espírito, e que possa resultar alguns contributos que possam levar a que alguém pense um pouco mais a profundidade no debate que nos temas que fomos levantando. Nessa medida, foi assim que abordámos as comemorações do 25 de abril, os 50 anos do 25 de abril. Definimos em 3 capítulos, de forma muito rápida sobre isto, o antes, o dia e depois. É demasiado simples para ser entendido. O antes, naturalmente, podemos identificar o espaço de luta que foi feita pela democracia e pela liberdade. Sobretudo pela liberdade e democracia, para assinar rigoroso até em termos de linguagem. E tivemos, na base dos testemunhos que queríamos transmitir, queríamos fazê-lo de forma viva. Testemunho. Quem viveu, quem serviu. Tivemos o primeiro testemunho dessa área do antes e convidámos, como depois tivemos essa aceitação, para o Carlos Lopes, que é uma referência que todos nós conhecemos em Peniche. Era uma cabeça artista da CBS 73, naquela altura, no Círculo de Leiria, na altura em que era difícil o seu, e foi a nossa referência de trabalho, o Carlos Lopes aceitou e fez uma tortura com esse tema, com a luta pela liberdade e pela democracia do antes do 25 de abril. Naturalmente, do dia, não podíamos passar sem o dia. E o dia era o dia inteiro, que nós dizíamos, não é? Como diz a Sofia, o dia inteiro em que era a festa da liberdade. E foi isso também que é importante. A festa da liberdade. E nesse sentido convidámos já melhor do que ninguém, alguém que terminou o seu trabalho no dia 24 de abril de 74. Tínhamos lá há pouco a brincar. O Carlos Soura, que era o filial municiano responsável pelas comunicações do quartel da Pontinha, com a rede para a forma de comunicar entre todos os agentes, permitiu o sucesso. E o Carlos Soura partilhou connosco, testemunhou viva voz e testemunho direto de como viveu antes e o dia. Compartilhou connosco esse testemunho da forma como fez. Portanto, também tivemos o testemunho da festa da liberdade, do dia da liberdade. Portanto, às notas, o Carlos Soura, não uma grande mais cabos, mas continuámos para o depois. E depois só tinha um sentido, era depois de termos constatado o que era antes e festejado, então como é que foi vista a questão da construção da própria democracia? E o foco fundamental para nós era o futuro da própria democracia. Portanto, o tema, o tópico era a construção da democracia, como foi nos últimos 50 anos, e que futuro para ver, se prevê, ou que
isto muito pode ser dado para o futuro da nossa própria democracia. Nesse sentido, assumimos a responsabilidade de escolher de uma forma que achámos natural, que eram os chamados filhos de Abril. O que é que chamávamos aos filhos de Abril? Todos aqueles que nasceram já em 25 de Abril, no fundo todos com 50 anos, à volta disso, e que permitia testemunhar a forma como construíram, participaram na construção, como viveram, dentro de 10 minutos, aliás, adolescentes, adultos, como participaram, como veem, como olham para o processo de construção da democracia, com a distância que nós todos devemos ter, e não tanto com o detalhe de alguma por menor ou por maior, como fizemos ao longo destes 50 anos. Não, o balanço que fazemos desta construção do nosso sistema democrático, mas com a visão de que futuro nós temos. O que é que hoje nos permite refletir que possa contribuir para o reforço desse sistema, que parece que é menos mal que os nossos sistemas, é o sistema menos mal que nós conhecemos. Portanto, vale a pena refletir mais neste livro. Daí surgiu, naturalmente, o critério primeiro, que era filhos de Abril, nascidos, por nascimento, como nós podemos dizer, pois com algumas formações e vocações, e a circunstância que tiveram algumas atividades que permitia dar um contributo sólido nesta reflexão. Tivemos primeiro Telmo Faria, que foi Presidente da Câmara dos Automóveis, e sabemos, está ajudado. Atualmente é deputado da Assembleia da PSD, está no CNPD, e portanto deu o seu contributo também, como eu com uma formação de historiador, não é historiador, formação lá. Portanto, foi uma atitude sobre isso, nessa ótica, na sua ótica, naturalmente, mas também uma ótica de historiador. Depois convidámos também, por afinidade, também o Filipe Abril, que participou, um vereador deputado europeu, o João Ferreira, deputado europeu, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, também ligado nesse governo, deu também o seu apoio, o seu lado da lição, e fizeram também a lição extremamente interessante do ponto de vista de reflexão. E, finalmente, ao 364 dias, vamos fechar as nossas comemorações, e também decidimos convidar o Filipe Abril, literalmente, com algumas atividades totalmente pessoais, como diz o Hugo, também o resultado, não é importante, mas pessoais, no sentido que somos colegas da faculdade, vamos juntos, etc. Somos colegas comuns. E nesse sentido, com a formação básica da área da sociologia, com certeza, mas com a vocação claramente professor universitário, é esse o sentido que temos. Mas foi por acaso, na circunstância, por acaso, nesta cultura, só por acaso, é circunstância, não é verdade? E, naturalmente, foi na legiante foi o primeiro comissário das Comissões de Municipalidade, depois de pouco tempo, depois de ter comissário. Ora, nada melhor que estar com alguém ligado a esta temática e possa fazer agora também para nós, partilhar connosco o seu balanço da construção como o Filho de Abril que viveu todo este processo, mas também a perspectiva de futuro, acho que reflexões nos pode dar. Portanto, é com muito gosto, eu digo mais sentidos, que agradeço ao Pedro Pedro, a aceitação do convite e o desafio. Até cá estamos, Pedro. Muito obrigado pela atenção. Então, era isto, já todo o tempo ao Pedro. Bom, eu não sei se é preciso microfone. Eu acho que era melhor. Eu vou gravar aqui para as senhoras. Estou para gravar. Bom, antes de mais, queria naturalmente agradecer ao Clube Criativo de Licença que aqui recebe. Quando entrei aqui, que me lembrei que já fiz aqui uma coisa há 15 anos, talvez. Feira do Livro, se calhar. Não, no âmbito da Feira do Livro, vim cá apresentar um livro que fiz sobre o Portugal, na altura ainda com o Tosé Correia. E também é um gosto também de regressar aqui também a Peniche, durante muito tempo passei férias, no Daniel. Agradecer à hospitalidade, agradecer em particular ao Constantino e à Associação Desportiva e Cultural e Criativa da Serra de Alguém a perseverança para conseguirmos combinar esta minha vinda. Eu agradeço muito o entusiasmo com que o Constantino me convidou e me apresentou, e naturalmente agradecer-vos a todos estarem aqui nesta hora, quinta-feira à noite, véspera de 25 de Abril, para me ouvir. Eu espero não desiludir totalmente, mas há algumas das coisas que o
Constantino anunciou que eu não vou fazer, porque não vou dar nenhum testemunho mais pessoal, nem nenhum olhar sobre a minha participação, mas vou tentar mais olhar para a forma como vejo a evolução da democracia portuguesa nestas cinco décadas. Tentar situá-la hoje, quais são os dilemas que enfrentamos e como podemos estar em parte otimistas, mas também em parte pessimistas. Eu acho que é um realismo que convém caminhar também, porque é a forma boa de enfrentarmos a realidade. E vou tentar, no essencial, responder a duas perguntas, que estão bastante interligadas. E, de certa forma, também eu não ouvi as outras intervenções dos outros momentos, mas que julgo que também permitem olhar para aquilo que imagino possa ter sido dito. A primeira pergunta é tentar perceber de que forma é que o 25 de Abril, a experiência concreta, muito singular, muito cêntrica mesmo, do 25 de Abril, explica as forças e as debilidades da nossa democracia hoje. Porque a nossa transição para a democracia é de facto idiosincrática, excepcional, no sentido em que não encontramos outra com estas mesmas características quando comparamos. E o código genético da nossa democracia está muito associado a essa especialidade. E, de alguma forma, a força da democracia portuguesa e a forma otimista como podemos olhar para a democracia portuguesa está associada àquilo que é singular da nossa experiência. Já vou dizer o que acho que é. E a segunda pergunta é uma pergunta mais sobre os nossos dias, que é também uma espécie de paradoxo, é que nós portugueses, nós, sociedade portuguesa, continuamos a fazer uma avaliação muito positiva da democracia, ou seja, os portugueses continuam a preferir a democracia, a confiar na democracia, mas essa crença na democracia coexiste e convive com um declínio da confiança nas instituições e nos atores de democracia, que é aceleradíssimo e que nos coloca a par dos países onde o ceticismo democrático é maior. Ou seja, nós temos esta coexistência. Temos um país que, quando nas comparações internacionais se procura medir a confiança na democracia, nós temos valores muito altos, e, portanto, distanciamos dos países onde a confiança na democracia é mais baixa, mas, ao mesmo tempo, quando pensamos na confiança nas instituições e nos atores de democracia, nós temos valores muito baixos comparado com os da Europa do Leste. Começando pelo extraordinário caso português, eu acho que é também isso que faz com que no dia de amanhã, e já hoje, na véspera, isso continua a ser verdade, este lado de festa, de entusiasmo, de festa que é transversal à sociedade portuguesa, o modo de celebrarmos o 25 de Abril. Ninguém celebra, os países não celebram de forma tão consensual as transições de regime. Não encontram outro país no mundo onde uma transição de regime seja celebrada como festa popular que junta todos. É uma coisa de sonho em Portugal. Aliás, qualquer estrangeiro que tente observar, preste atenção a esse lado de evocação dos dias nacionais associados às transições do regime, não às independências nacionais, mas às transições do regime, vai logo dizer que eu não conheço outro país onde se faça isto, se faça em Portugal. Em que há uma cerimónia na Assembleia da República, apesar de tudo consensual, onde há manifestações populares em todo o país, onde os municípios se envolvem independentemente da sua cor política. Portanto, isso é uma singularidade. E isto tem a ver com aquele período concreto. Quer dizer, Portugal, isto é mais ou menos conhecido, é a primeira transição para a democracia, uma vaga sucessiva de democratizações, foi basicamente até ao final do século XX, e que teve primeiro as transições para a democracia da Europa do Sul, depois as da Europa do Leste, e depois muitas transições um pouco por todo o mundo, mas é uma transição que tem um conjunto de resultados inesperados e insólitos. Um golpe militar que deu origem à democracia, isto não existe. Não encontro no mundo. Os golpes militares ocorrem normalmente em momentos de fracasso dos regimes demoliberais, isto é, dos regimes liberais durante o século XX,
mesmo na primeira metade do século XX, o primeiro quartel do século XX, os golpes militares acontecem quando os regimes democráticos ou os regimes liberais estavam em crise. Não há golpes militares para instaurar democracias pluralistas e liberais. Não há. E, portanto, nós temos esta coisa extraordinária que faz amanhã 51 anos houve um golpe militar e faz amanhã 50 anos houve eleições livres. Isto é uma coisa que não tem paralelo no mundo. Então, alguma coisa de extraordinário se passou em Portugal. A rapidez com que se passou de um golpe militar para uma democracia liberal pluralista é uma coisa, é uma velocidade espontânea e que marcou. E de novo, não há outro caso no mundo. E outra coisa que não há é uma revolução social que deu origem a um regime pluralista. Nós temos um golpe militar seguido de uma revolução social, é isso que caracteriza a nossa transição para a democracia. De novo, também é diferente, não é? Objetivamente, aquilo que nasceu como golpe militar rapidamente se transformou numa revolução social. Revoluções democráticas também é outra coisa que não existe praticamente no mundo. Temos pouquíssimos casos de transições de regime com ruptura, que é o que caracteriza um golpe, uma revolução, que depois se transformam em democracias funcionais e pluralistas. E isso é interessante porque durante muito tempo, até há não muito tempo, quando aquelas pessoas que estudam as transições para a democracia no mundo, o que chamava a atenção, e nisso era sempre feita a comparação, e vale a pena nós regressarmos a essa comparação, e há aqui muitas pessoas que têm a memória vivida e vívida desse período, quer o que se passava em Portugal, quer o que se passou imediatamente depois em Espanha, é que no passado muito distante, o que era dado como bom exemplo era a Espanha, porque era a transição negociada, em que a velha ordem e a nova ordem negociaram a forma como se construiu a democracia. E que isso tinha virtudes. Ora, hoje eu acho que ninguém tem grandes dúvidas em olhar e pensar que talvez não tenha tido tantas virtudes, porque acumulou tensões e continuidades do antigo regime que, na verdade, nunca foram resolvidas. E a democracia espanhola tem muito mais problemas que a democracia portuguesa do ponto de vista do funcionamento e do ponto de vista institucional. Porque há uma camada, uma sobreposição de fatores que tornam o regime baseado numa tensão quase ingerível. Desde logo, o tema da natureza do regime, a monarquia e a república, que é atravessado pelo tema autonómico e regional. E teve terrorismo político até há muito pouco tempo, com crimes de sangue, que não compararam minimamente com o terrorismo político que também houve em Portugal, apesar de tudo. E, portanto, este processo de uma revolução social, depois do golpe militar, com eleições livres rapidamente, tem um legado importantíssimo, que é o legado que, a meu ver, explica no essencial, no fundamental, a vitalidade democrática portuguesa. Coisas que, de novo, normalmente, todos nós padecemos de uma certa miopia, eu literalmente, tirar os óculos para conseguir olhar para os papéis que tenho aqui à frente, porque não conseguia ler com os óculos. E, portanto, temos alguma dificuldade, muitas vezes, de olhar para aquilo que está mais próximo. Nomeadamente para os aspectos positivos daquilo que está mais próximo. A democracia portuguesa está na meia-idade. O Constantino já chamou a atenção das 15 dias depois do 25 de Abril. Portanto, eu próprio também estou na meia-idade. E há muito aqui na sala que já passaram essa fase da vida. Portanto, sabem o que é que são as crises da meia-idade e alguma dificuldade que temos de ver as coisas que estão mais próximas e algum ceticismo em relação às coisas mais próximas, mas há ativos, aspectos distintivos da nossa democracia que estão muito próximos, no sentido em que convivemos com eles no dia-a-dia e que nós não temos consciência deles, até porque não conhecemos a realidade no cotidiano de outras democracias onde isso não está presente. E grande parte desses ativos decorre daquele período muito circunscrito que é o período 74-75, que é um período com imensos excessos, mas que, olhando retrospectivamente e olhando com um olhar mais histórico, talvez não... Quer dizer, a história acabou por apagar os excessos e ficámos com um legado muito interessante. Por exemplo, 3 exemplos. Nós temos, no conjunto das instituições portuguesas, seja as públicas, seja as privadas, seja até no setor social,
práticas de participação muito mais alargadas do que acontece nos outros países. E práticas de participação muito menos hierárquicas do que em outros países. 2 exemplos, que são os exemplos, aliás, normalmente dados nos manuais e nos livros que fazem este exercício. As escolas e os órgãos de comunicação social. O funcionamento das escolas em Portugal é um funcionamento muito menos vertical e hierárquico do que as escolas nos outros países. Ou seja, há uma lógica de participação e de envolvimento. Nós não temos consciência disto. Aliás, isso tem também temas e problemas que se prendem, por exemplo, com os professores, o sindicalismo dos professores. Mas a verdade é que essa realidade de participação e de envolvimento da escola não tem paralelo em Espanha. A comunicação social em Portugal, por exemplo, quem conheça uma redação, mas é importante porque não é uma entidade qualquer para o funcionamento de uma democracia, o terceiro poder, é o papel da comunicação social. Os jornalistas, as comissões de jornalistas, os conselhos de redação têm um papel e uma atividade no interior de uma redação que não tem em Espanha ou Itália ou na Grécia, para ficarmos pela Europa do Sul. E, portanto, esses mecanismos de participação são heranças no contexto das empresas, no contexto da administração pública, em vários contextos da nossa sociedade, são uma herança daquele período. E são muito menos hierárquicos do que acontece em outros países. Tolerância institucional face ao protesto. A forma como o Estado olha e lida e gera o protesto é uma questão fundamental e crucial nas democracias. Também não tenham dúvidas. O Estado português gera e tolera o protesto de uma forma completamente diferente, para continuarmos pela Europa do Sul, de Itália, de Espanha e da Grécia e de França. Pensem só na forma como, desde sempre, e o desde sempre, aliás, não se por acaso não foi no verão quente, mas quando foi o cerco à Assembleia da República, desde sempre, a Assembleia da República e a proximidade física da Assembleia da República sempre foi um espaço de manifestação, sem qualquer baia. Aliás, até à Troika, nem sequer existiam baias físicas junto à Assembleia da República. E de tal forma que o direito à manifestação é tolerado em absoluto em frente à Assembleia da República. Porque há pessoas que ficam lá por tempo indeterminado. Acampam à frente da Assembleia da República. Ninguém as vai lá remover. Recordem-se, e também é interessante, quando há uma grande manifestação, as pessoas dirigem-se para o Parlamento em Portugal. Portanto, há uma consciência que ali é um centro de poder. Vocês não fazem manifestações em frente à residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento ou do Palácio de Belém. Isso é uma coisa rara. É no centro da representação popular em São Bento e sem limites. Durante o período da Troika e da austeridade, reparem que o espaço das manifestações na Grécia ou em Espanha ou em Portugal eram espaços completamente diferentes. Uma distância face ao poder. Na Grécia manifestava-se naquela praça Portanto, não é junto ao poder político. Em Espanha, uma distância enorme do espaço de representação. E, portanto, aqui o protesto é muito mais tolerado, muito mais fácil e muito mais liberalizado em Portugal do que noutros países. E ainda uma terceira coisa não menos importante, que é a própria desacralização do exercício do poder. Em Portugal, isso é verdade para a generalidade dos primeiros-ministros e certamente para a generalidade dos membros do governo, mas para os primeiros-ministros eu acho que só houve mesmo uma exceção. Os primeiros-ministros portugueses circulam na rua sem qualquer problema, fazem a sua vida normal fora dos momentos oficiais que estão a exercer o lugar. Isso não existe nos outros países. E julgo que isso tem um efeito de contaminação interessante sobre os várias pessoas que ocupam cargos de poder em Portugal. Portanto, este processo e esta valorização de formas de apresentação do poder, de apresentação do contrapoder, daquilo que são as práticas cotidianas de participação, distingue a democracia portuguesa. E distingue a democracia portuguesa está muito associado ao período de revolução social que seguiu ao golpe militar. E de alguma forma isso funciona como uma proteção da nossa democracia e algo que nos deve deixar com otimismo em relação à forma como olhamos para ela. E traduz-se também num lado material.
porque, no fundo, também isso é uma aprendizagem que as democracias fizeram no pós-guerra, e agora falando na segunda metade do século XX, por relação ao colapso dos regimes liberais que levam à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, e que a ideia, uma ideia que vem do século XVIII e XIX, que é as liberdades civis e políticas por si só gerariam sociedades que tenderiam para a igualdade e para a convivência pacífica. Ora, sabemos bem que isso não é verdade, e o que a democracia portuguesa nos traz é uma articulação muito íntima, muito próxima, entre a melhoria das condições materiais de vida e os direitos civis e os direitos políticos. Com aqui um efeito de feedback, em que um se alimentou o outro, com ainda um outro aspecto importante e adicional, que é a pertença à Europa. Portanto, são 3 processos que caminham de braço dado. A democracia civil e política, por um lado, a melhoria das condições de vida e um novo lugar, um novo espaço de pertença simbólica, política, cultural, que é a União Europeia, em particular no momento em que o país perdia aquilo que era o seu horizonte de pertença e de referência simbólica com séculos. Portanto, a expansão do Estado Social, o Estado Social de matriz universal, que é também uma coisa que se inicia em Portugal. Reparem, aquilo que acontece com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que é mais uma ruptura de regime, acaba-se com um sistema de natureza corporativa, ocupacional, para um sistema universal e de acesso gratuito financiado por impostos gerais, também inaugura e tem um efeito de contágio sobre os outros países. Quando olhamos para um traço que distingue a Europa do Sul até dos outros países do ponto de vista do bem-estar social, é esta particularidade de ter um sistema de saúde que não tem a mesma lógica do sistema de proteção social. E Portugal fez isso, e depois logo a seguir Grécia e Espanha fizeram o mesmo. E esta preocupação com as áreas sociais tem consideração constitucional. Durante muito tempo a Constituição portuguesa era vista do ponto de vista comparado como aquela que tinha maior ambição do ponto de vista social, no sentido em que os direitos sociais estavam garantidos e protegidos constitucionalmente. Isso continua a ser verdade. Quer dizer, a nossa Constituição é substantivamente muito protetora e isso ajudou ao processo de consolidação e ajudou a essa lógica de coexistência do pluralismo, do liberalismo, de uma socialização dos riscos. Esta síntese, esta coligação é uma coligação de direitos que se materializam substantivamente, mas que depois se traduz também numa coligação social ampla e que é também uma coligação política, que é o que explica também que, por exemplo, e agora vivemos um período diferente, mas que durante 4 décadas os 2 maiores partidos portugueses tenham em conjunto tido votações quase sempre em redor dos 60%. Ou seja, porque havia de facto uma grande coligação social que se traduzia politicamente e que se fundava neste consenso, que era bastante amplo entre o PS e o PSD em torno dos direitos sociais e da sua articulação e a socialização dos riscos e a sua articulação com os direitos políticos. E tudo isto se traduz em indicadores de bem-estar e de satisfação com a democracia. Se nós formos do mínimo a domínio e olharmos para aquilo que era Portugal em 1973 e aquilo que é Portugal em 2024, quer dizer, não há nada que não corresponda, não é uma evolução, é uma ruptura profunda. Quando pensamos nas qualificações, nos rendimentos, nos indicadores de saúde, naquilo que tem a ver com a criatividade e a inovação, quer na ciência e no ID, quer na cultura, do ponto de vista económico, quer dizer, há coisas que são ditas muitas vezes, mas nós convergimos com a média europeia, convergimos lentamente, mas estamos a convergir, a nossa economia não se está a afastar. É muitas vezes dito isto porque estamos a afastar da Europa, é mentira. Não estamos a afastar da Europa, é uma ficção. Nós estamos a convergir com a Europa, se calhar estávamos a ter convergido com um ritmo mais acelerado. Isso é toda outra discussão e os obstáculos e as dificuldades, mas nós convergimos com a Europa. Temos uma administração pública que o tipo e o nível e a complexidade das respostas que dá hoje, por comparação ao que dava há 2 décadas, há 3 décadas, há 4, há 5 e há 6, não tem rigorosamente nada a ver. E que tem mecanismos de interação com o cliente, e aqui o cliente é o cidadão, muito mais modernos e sofisticados do que grande parte dos países europeus.
quem tenha vivido noutros países europeus e em outros países, eu já vivi em 3 países além de Portugal, posso dizer que todos muito mais desenvolvidos e avançados, e a interação com os serviços públicos é muito pior nestes países todos. Não é só com os serviços públicos, é com os privados. Tentei abrir uma conta bancária noutros países e vejam a simplificação que é abrir uma conta num banco português. E isso resulta numa avaliação, como dizia no início, de uma satisfação com a democracia que é muito grande. Há um inquérito que tem sido feito sistematicamente de 10 em 10 anos, portanto, já leva 3 vagas nos últimos 30 anos, que foi feito exatamente há um ano, há 10 e há 20, nos últimos 20, peço desculpa. E é sempre feita, as perguntas são repetidas, e uma que é sempre feita é como é que olha para as mudanças que ocorreram na sociedade portuguesa neste período da democracia. E a maioria dos portugueses diz que foram mais positivas. E foram mais positivas, e depois, quando isto é declinado por domínio, há variações, ou seja, as pessoas acham sempre que as coisas melhoraram muito na saúde, no nível de vida em geral, na educação, depois há algumas áreas que aparecem sempre a pior, as desigualdades persistentemente, como as pessoas fazem uma avaliação pior daquilo que aconteceu. E depois há alguns temas que aparecem recentemente e que estavam mais ausentes, nomeadamente a criminalidade, a segurança e a corrupção. Mas muito importante, não é só esta avaliação, esta valoração que é feita. As pessoas, quando questionadas, responsabilizam o 25 de Abril por isso. Ou seja, as pessoas dizem isto aconteceu por causa do 25 de Abril, não é como se fosse acontecer de qualquer forma. Não é como se fosse uma trajetória que já se tinha iniciado e que estava em curso, e que, pronto, houve um incidente do 25 de Abril, ou outro incidente que traz a União Europeia. Não. Há uma responsabilização maioritária. 73% dos portugueses, o ano passado, diziam que foi por causa do 25 de Abril que houve este conjunto de transformações. E é isto que explica que as pessoas, isso é verdade sempre, que as pessoas confiam na democracia. Mas, e aqui passo para a parte do pessimismo, que é a segunda metade do que eu escolhi a dizer. Há aqui um mas, que é este tal paradoxo. Esta confiança na democracia coexiste, e isso é de novo uma trajetória muito rápida, acelerada e com uma dinâmica assim, muito inclinada, com uma descrença e uma quebra de confiança nos atores das instituições da democracia. E esse mas está associado, eu diria, a 4 aspectos, a 3 aspectos que me parecem importantes. O primeiro é o que se chamaria de impotência democrática. Impotência democrática que tem tido várias apresentações e representações públicas, que é a ideia que o voto e os mecanismos de participação podem contar com. Que quem decide e o espaço e os momentos de decisão escapam ao controle e à militância democrática do voto. Isto é um aspecto que não é exclusivo da democracia portuguesa. O processo de integração europeia levou muito, e também se recordarão quando foram feitos alguns referentes, nomeadamente ao Tratado de Maastricht, mas depois disso, em alguns países em que houve chumbo, era essa ideia de que a transferência de responsabilidades para uma esfera supranacional afastava o espaço da decisão daquilo que eram os mecanismos de controle da decisão, que são mecanismos de base nacional, que é onde as pessoas essencialmente votam. O voto para o Parlamento Europeu também não é o Parlamento Europeu a instância decisória nesta domínio. Esta impotência democrática depois tem outras manifestações, a mais importante das quais, que se tornou muito visível naquilo que foi o último grande impacto da democracia, o último grande impacto das democracias enfrentadas foi a crise financeira de há um pouco mais de uma década, que é a forma como o sistema financeiro captura o interesse comum e como isso nos distancia do voto e da democracia. Portanto, esse sentimento de que há uma espécie de impotência, que votar não faz muita diferença, é um risco. E é um risco que tem hoje aqui uma outra característica, eu vou terminar falando disso, que é aquilo que está associado ao que eu chamaria as democracias congeladas. Esta ideia que se repetem eleições e que já se antecipa que as eleições ocorrem, mas não é possível gerar soluções de governo
a partir das eleições, portanto isso gera uma certa fadiga e as pessoas perguntam-se para que é que eu voto, porque o sistema não gera soluções de governo. Há vários países que estão nesse registro. O mais conhecido de todos é a Bulgária, que é um país mais pequeno e menos visível, que já teve 6 eleições legislativas em 4 anos, o que é este número, e portanto os governos não são viáveis. Temos o exemplo da Madeira mais próximo aqui, temos o exemplo de França que se aproxima e nós caminhamos para aí, porque vamos para a terceira eleição legislativa em 4 anos. O segundo aspecto muito importante, porque tudo aquilo que eu disse há pouco, que julgo que todos podem testemunhar e vivenciaram, nomeadamente aqueles que já eram adultos em 74, e que se prende com a mobilidade social, que foi muito rápida, acelerada e democratizada, com a socialização das pessoas, as famílias todas, genericamente, as que viviam pior vivem melhor, algumas que viviam melhor vivem pior. Os filhos foram para a universidade, os indicadores da frequência do ensino superior, da alargamento da escolaridade obrigatória, têm repercussões depois no interior de cada família, porque as pessoas conhecem essa realidade. Mas qual é o tema hoje? É alguma crise de expectativas, porque estas trajetórias de mobilidade social ascendente estão também, de certa forma, congeladas. É o drama dos avós que viram os seus filhos a viver melhor, mas já veem os netos a emigrar e com mais dificuldade. Apesar de eu também não ter uma leitura tão crítica como às vezes se faz sobre a imigração qualificada em Portugal. E terceiro, um aspecto também transversal às democracias e que de certa forma está agora também a manifestar-se de forma mais visível em Portugal, que é a ilusão das grandes coligações sociais de classe, que era o que explicava a estabilidade do sistema partidário e que canalizava o voto para 2 ou 3 partidos e que agora fragmenta o voto em 10 partidos. E porquê? Porque, pura e simplesmente, as coligações que estavam na base do voto do PS, do PSD e do PCP desapareceram. Porque a lógica da organização das classes em relação com o trabalho é diferente, e portanto isso não se traduz linearmente no voto, e isso coexiste com outra coisa, que é isto que nós hoje estamos aqui a fazer, que é estarmos aqui sentados numa sala a conversar uns com os outros, é uma experiência cada vez mais rara, porque há uma fragmentação, uma individualização e uma atomização em que os espaços de pertença coletiva são poucos. Hoje em dia, tirando os clubes de futebol, as pessoas já não pertencem como no passado aos partidos, certamente, a militância partidária está em eliminação claríssima, os sindicatos, a densidade sindical também vem em quebra, e mesmo as igrejas também em declínio, se bem que haja alguma compensação pelo surgimento de novas igrejas. Portanto, aquilo que conferia pertença coletiva está também em ilusão. E talvez isto explique este paradoxo, que é confiança na democracia elevada, confiança nos atores, nas instituições da democracia muito baixa. E, portanto, eu diria que a insatisfação dos portugueses não é com a democracia. É com o sistema partidário e o sistema institucional associado à democracia. Quando nós vemos a forma como os portugueses avaliam os sindicatos, as associações empresariais, os partidos, o Parlamento, o Governo, a avaliação é sempre negativa. Curiosamente, algumas instituições de proximidade têm sempre avaliação positiva, por exemplo, os municípios são sempre avaliados positivamente. Isto tem tido várias consequências para a forma como gerimos a democracia, a preferência por tecnocratas por relação a políticos profissionais, a preferência pelos independentes por relação a políticos profissionais, que também é uma excentricidade portuguesa. As democracias mais avançadas não têm governos como dependentes. Isso não existe na Suécia, ou na Alemanha ou no Reino Unido. Quem é ministro fez um percurso todo dentro de um partido, onde foi ocupando vários cargos, ou dos sindicatos. Não aparece na política assim de forma ocasional. Portanto, isto é a realidade de hoje, em que eu, se tivesse, e termino, que é para depois deixar aqui espaço para conversarmos, se tivesse escolhido um risco que enfrentamos hoje, e hoje não é só a véspera de completar os 51 anos do 20 de Abril,
é 3 semanas de termos de novo eleições legislativas e olhando para um horizonte de médio prazo, acho que o grande risco é nós caminharmos para uma espécie de democracia congelada. E porquê? Porque nós temos, voltando às singularidades e às simplicidades que têm razões e explicações contextuais no momento de transição para a democracia, nós temos um sistema eleitoral proporcional que tem uma lógica no contexto de vontade de representação que se calhar até se especulava que fosse mais alargada quando das primeiras eleições em 75. Foi uma surpresa a concentração de voto, uma surpresa ao resultado, mas como disse que são, que ia ter várias eleições, mas a ideia de que só tivemos com representação significativa de 4 partidos é de certa forma uma surpresa. O nosso sistema estava desenhado para gerar mais representação, nem sequer, nunca. Reparem, nós temos um sistema proporcional sem alguns complementos que os países que têm sistemas proporcionais têm para gerar a governabilidade. Não temos bónus maioritário, caso da Grécia, não temos barreira à entrada, caso da Alemanha, ainda agora há partidos que na Alemanha ficam de fora do Parlamento por força da barreira à entrada. Portanto, nós temos um sistema proporcional que só passado 5 décadas da democracia é que produz o resultado que os sistemas proporcionais tendem a produzir, que é ter muitos deputados do Parlamento. Qual é o problema? É que nós temos um sistema proporcional que não tem a característica que vem associada aos sistemas proporcionais, que é a propensão para a negociação e para as coligações. Nisto somos uma excentricidade. O país tem um sistema proporcional e que depois forma governos minoritários. Os países que têm uma lógica proporcional com parlamentos fragmentados fazem a negociar coligações. A Holanda é o exemplo mais engraçado. Mas isso é verdade sempre. Ou seja, quem se dá ao luxo de ter governos de apenas uma cor são os países que têm sistemas maioritários. França. Bom, a França já tem melhores dias. Mas o Reino Unido tem um sistema maioritário super maioritário, não é? Porque pode-se ter 80% dos deputados, teoricamente, com 35% dos votos. E, portanto, nós temos esta combinação única. Sistema proporcional, fraca propensão negocial, e tudo isto a acontecer. Não temos essa prática, não temos esse hábito. Da mesma forma que eu identifiquei aquelas práticas de participação democráticas, como falava no início, os nossos partidos não têm essa prática negocial, estão obrigados a tê-la tardiamente, quando se habituaram, foram treinados para uma outra coisa, que é o antagonismo militante, e também a interpretação de que o antagonismo é que dá votos. Há uma convicção da sociedade, há uma convicção dos partidos de que, se antagonizarem, é que vão ser premiados eleitoralmente. Está por demonstrar. Está por demonstrar. Aliás, o único caso histórico que temos que sugere uma coisa diferente, ou seja, podemos testar, é que o PSD, quando foi o parceiro minoritário de uma coligação de governo, a seguir foi super premiado nas eleições seguintes, a seguir ao Bloco Central. E, portanto, é uma amostra representativa de um caso. Mas nisso aconteceu o contrário daquilo que se diz que tende a acontecer. Está por testar se precisamente o partido da oposição, que foi particularmente colaborante, criando condições para o partido que está no governo governar, não é exatamente premiado nas eleições seguintes. Está por demonstrar isto. Mas os partidos estão todos convencidos que não. Que o que premia e compensa é o antagonismo. Ora, no fundo, a realidade está a impor uma prática aos partidos que não é um hábito que os partidos têm vestido ao longo de 5 décadas. E isto não acontece num contexto qualquer, porque acontece num contexto de ascensão, que não é exclusivo nacional dos populismos, que são uma ameaça. E, portanto, isto tem consequências. É que nós passamos de um sistema mais ou menos bipolar, com PS e PSD, para um sistema, no mínimo, tripolar, mas com um sistema tripolar particularmente polarizado, porque a capacidade de diálogo tem diminuído muito. Com outra coisa curiosa, que também não é uma novidade portuguesa, é que o processo de entrada, crescimento e consolidação dos partidos populistas é igual em todo o mundo, não vale a pena pensar que é uma coisa
particularmente notável e que se prende com a idiosincrasia do Dr. Ventura, não é igual ao que se passou em todos os países. E corresponde também a momentos de particular mobilização eleitoral. Portanto, a ideia de que os partidos populistas crescem eleitoralmente à custa de perdas dos outros partidos não é necessariamente assim. Crescem muitas vezes à custa de maior participação, maior mobilização. Com um resultado agregado até curioso, porque essa mobilização tem dois efeitos. Mobiliza voto de pessoas que estavam fora e que veem ali uma oferta que não existia antes e, portanto, sentem-se representados, mas tem também uma mobilização anti, pessoas que vão votar para resistir àquele crescimento. Mas esta polarização, esta tripolarização, que é também uma polarização fragmentada, parece ter vindo para ficar na política portuguesa. Eu não acredito nada nessas coisas. Ventura mentiu na nomeação da casa, isso vai prejudicá-lo no voto, ou que se passou uma coisa num debate, aí 100 mil pessoas viram, e isso que se passou nesse debate, todos os comentadores ficaram todos a falar sobre isso, várias pessoas a mudarem o voto. Não é nada assim que o voto funciona. Portanto, as campanhas são essencialmente ruído, os fatores determinantes do voto, grande parte deles são anteriores. E 70% das pessoas que já decidiram quem vão votar muito tempo antes das campanhas eleitorais, portanto, as pessoas veem e acompanham para confirmarem as suas predisposições, não é propriamente para andar a flutuar o voto. E, portanto, eu estou convencido que isto veio para ficar, o que coloca desafios importantes, porque nós agora temos governos com votos suficientes para tomarem posse, mas que não têm capacidade política para, de facto, governar. Eu, com isto, termino e não digo muito sobre os nossos dias, não sei deixar esta inquietação. Eu hoje acho que o bloqueio no diálogo é a principal ameaça à democracia portuguesa e não tanto o espectro do populismo. Porque o bloqueio no diálogo gera três coisas que, a meu ver, são mais perigosas e que se insinuam silenciosa e lentamente, que é a resignação, serve para nada votar, a indiferença, não faz diferença aquilo que está a ser discutido, e a desilusão democrática. E isso toca num nervo mais frágil da nossa democracia, que é precisamente a confiança nos protagonistas, nos atores e nas instituições, e promove fadiga e desilusão democrática. Que nos vale temos aquela força e aquela vitalidade que está inscrita no código genético que formámos em 74 e 75, que muitos aqui vivenciaram, e outros, como eu, somos apenas herdeiros e beneficiários objetivos e subjetivos dessa experiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Acho que foi bastante claro do ponto de vista, certamente para outros também foram. Eu punha a começar a questão das pessoas pensarem que poderão apresentar uma reflexão, um comentário, uma divergência, um contributo. O Pedro pôs bem a questão em termos de reflexões pessoal. E eu aproveitava já que tenho o microfone na mão, uma pequena só para ele agendar, quando vocês pensam quais as próximas vão. Pareceu-me que a boa referência e o final da referência novamente à questão do envolvimento, do ponto de vista da participação das pessoas, da disponibilidade das pessoas para se envolver, se comprometer e participar, pareceu-me um tópico extremamente importante, quer no início do código genético, como falámos, como na fase final de hipóteses, de soluções e de reflexão. A minha questão pequena é esta: como, do ponto de vista do sistema eleitoral, como se tens alguma reflexão já na madura sobre a transformação do modelo do sistema eleitoral que permita que as pessoas tenham essa possibilidade, maior envolvimento, maior participação. Ou seja, cada vez que o nosso município é um caso, cada vez que há algo em que as pessoas têm a oportunidade de participar e se envolver, as pessoas comprometem-se, participam. Desde a área das instituições sociais, do plano social, envolvem-se, desde que tenham a oportunidade para isso. E, portanto, em que medida é que esse ponto forte do nosso código genético pode ter alguma reflexão, no nosso sistema eleitoral. Ou seja, será que a proximidade, que é a palavra que me parece mais adequada aqui, entre
eleitores e leigos, isto é, em que medida é que eu posso ter mais ligação a quem me representa, mesmo por medida representativa, tem ou não um sinal positivo desse mesmo envolvimento, fortalecimento do sistema democrático. Ninguém se lembra do 40º, ou do 3º, do 4º nome de qualquer lista, de qualquer partido, de qualquer distrito do país. Não é? E, portanto, porventura, se houver aqui alguma reflexão a fazer sobre esse envolvimento das pessoas na identificação dos seus representantes, seja por listas uninominais, seja por listas abertas, seja algo semelhante sentido, em que haja a possibilidade de eu escolher aquele que quer e não propriamente uma massa de discórdia que eu não conheço, um grupo, um partido que apenas identifica. Isto tem a ver também com a questão que me parece anacrónica, acho que salvo ver só a segurança social e o sistema eleitoral deste país está baseado em distritos. O que é isso, distritos? Distritos é uma coisa que até vai ser para nós, não é? O distrito é uma coisa que, será que o sistema eleitoral responde a essa questão ou não? Apenas essa pequena reflexão, enquanto vocês pensavam certo natural único, eu agora deixava para vocês apresentarem. Alguém diria o segundo chute, ou então, se quiseres, estás no comentário quando veja lá. O sentido da tua é isto mesmo, é a conversa sem barriga. O tema do sistema eleitoral, acho que já, quer dizer, as circunstâncias ultrapassaram. Isto é, antes de dizer alguma coisa sobre a bondade de um sistema que não seja puramente proporcional, com listas fechadas, a partir do momento que há 10 partidos no Parlamento, torna-se inviável desenhar o sistema eleitoral, porque os mais pequenos não vão permitir. Qualquer sistema com maior representação nominal é um sistema que favorece os grandes partidos. E, portanto, neste momento não há qualquer margem para isso. Eu tenho sempre, quer dizer, acho que todos os sistemas têm vantagens e todos têm desvantagens, e não é pela natureza do sistema que nós resolvemos os problemas estruturais que as democracias têm, muito mais pela forma como, considerando as vantagens e as desvantagens de cada sistema, a prática compensa essas fragilidades. Um sistema diferente do nosso, uninominal, mesmo que muito com a segunda volta ou com a primeira volta, o que for, não é? Era um sistema que fragmentava ainda mais a representação, no sentido em que a capacidade de ter soluções estáveis estava dependente de uma negociação com um sem número de deputados que representariam individualmente a sua circunscrição e não um programa mais alargado. Apesar de tudo, o vínculo aos partidos, que é muito maior em Portugal do que é certamente no Reino Unido, é uma vantagem. Foi sempre uma vantagem, porque permitiu governar. O problema é que se nós tivéssemos um sistema como o Reino Unido, sem a história de prática de enraizamento democrático do Reino Unido, o que íamos ter era um sistema parlamentar totalmente fragmentado, como se tudo fosse negociado como um queijo de Miane, para recordar aqui um episódio com o Itália. Porque não havia essa capacidade. Estou convencido que era o que tenderia a acontecer. Não há uma maturidade democrática e um lastro democrático que permitisse esse tipo de solidez e de responsabilidade. O mais interessante é como é que nós conseguimos combinar os sistemas tal como eles existem. Eu não vejo, acho que é uma discussão um bocado estéril, no sentido em que não nos vai levar a lado nenhum. Nós não vamos conseguir mudar o sistema eleitoral, porque não vale a pena estarmos a perder tempo com essa discussão. É como é que nós conseguimos criar mecanismos de participação que promovam essa proximidade. Não sei se o Parlamento Nacional é, por definição, o espaço onde se deve esperar isso. Há coisas que foram introduzidas em Portugal que já têm os direitos de petição, quer dizer, há uma ligação da sociedade com o Parlamento que é diferente do que era a iniciativa popular, etc. Coisas que de facto acontecem. A chave está em saber como é que nas outras esferas nós conseguimos alimentar mecanismos de participação. E se isso não for promovido, quer dizer, ela entra pela porta dos fundos. Aquilo que se tem passado sistematicamente nas eleições presenciais, não é só nas próximas, é também em várias para trás,
mostra que há uma disposição, outra disposição para desobedecer àquilo que são as lógicas hierárquicas dos partidos do ponto de vista das candidaturas. Não é só agora que parece que uma candidatura presidencial competitiva nasce fora dos partidos. É que se olharmos para o atual Presidente da República, ele já se candidatou assim. E candidatou-se contra, quando surge como candidato, e contra a vontade da direção do próprio partido. Nós é que, portanto, apagamos essas coisas. E faz uma campanha contra, sem o partido. E o seu competidor na eleição primária competitiva, Sampaio Nova, também era alguém que parecia fora dos partidos. Manuel Helena foi um candidato competitivo quando se candidatou contra o PS. Fernando Nobre teve uma votação muito expressiva sem Marinho Pinto nas europeias, teve uma votação de elegeu 2 eurodeputados assim de nada. Ou seja, o sistema está à espera de protagonistas para ocuparem esse espaço. Agora, como é que nós promovemos e incentivamos esses mecanismos de participação? Bem, é uma coisa, desde logo, saudando e reconhecendo a importância dos mecanismos de participação. Há, apesar de tudo, um discurso na sociedade portuguesa muito crítico e muito cético da participação. Isso é visível às associações de estudantes, que são tratadas sempre como sendo uma coisa negativa, as juventudes partidárias são vistas como uma coisa negativa. Não estou agora aqui a fazer uma defesa daquilo que são as práticas concretas, mas há uma reflexão a fazer como nós alimentamos algum ceticismo em relação a esses mecanismos. Portanto, eu acho que a chave está muito mais como é que conseguimos, no âmbito daquilo que são as lógicas eleitorais e as regras eleitorais que prevalecem no país, como é que conseguimos alimentar mecanismos de participação e de pluralismo, nomeadamente ao nível local. Eu acho que, apesar de tudo, há dinâmicas interessantes aí, mas também muito desiguais no território, muito desiguais mesmo. E há, apesar de tudo, também uma persistência de algumas dinâmicas interessantes de associativismo, de participação da sociedade civil, que até tem algum recrudescimento. As pessoas, de alguma forma, também há um reencontro dessa possibilidade das pessoas estarem umas com as outras no espaço público, envolvendo-se em torno de causa, os temas ambientais. Acho que trazem aqui uma coisa renovada, mas repare, há um grande ativismo ambiental entre os jovens, não é só em Portugal. E o que acontece é que os jovens protestam. O que se diz sobre o protesto dos ativistas da climax é uma coisa extraordinária. São tratados como os criminosos. Uma das características da coisa, é óbvio que eu não gosto que me atirem tinta, ou quando estava no governo, atiraram tinta a um quadro do Picasso, que tinham um vídeo e tal. Mas, quer dizer, é muito fácil nós concordarmos com o protesto das pessoas que se portam bem. Quer dizer, a história do protesto é uma história de mau comportamento. E é isso que se espera. E, portanto, nós precisamos também de aceitar essa convivência e aceitar como normal que o protesto se ceda. Acho que há uma discussão muito interessante que está a acontecer por estes dias e que nasce nos Estados Unidos e que é o protesto dentro dos campos das universidades. Há aqui pessoas que foram estudantes universitários antes do 25 de abril. Mesmo antes do 25 de abril. Acho que deve existir um grande consenso que dentro das universidades não se entra para limitar o protesto. É preciso aguentar, é uma chatice. Também me chateia que ocupem a minha universidade, mas faz parte. E nós só podemos esperar mais tarde mecanismos de participação institucionais, pelos canais institucionais, se antes tivermos essa prática de tolerância bastante liberal das formas de protesto. Portanto, eu não acompanho nada quem corta as estradas para protestar com o clima, mas não é um tema suficientemente importante, não podemos esperar protesto particularmente radical em torno destas matérias, ou queremos que um protesto bem comportado, de fato e gravata, dos jovens. Eu não espero isso, e surpreende muito quem tem essa expectativa. E pelo contrário, suspeito que quanto a essas práticas são socialmente aceitas, politicamente aceitas, em particular por aqueles que discordam delas, que é o meu caso, se me faço entender, a sociedade, no seu conjunto, vai ter um resultado agregado positivo.
porque mais tarde se traduz em formas de contestação canalizadas institucionalmente, que é um tema que nos deve preocupar muito a todos, porque, em particular em Portugal, nós tivemos uma das sortes, não estou a utilizar o seguinte sorte, mas uma das particularidades do Código Genético da nossa democracia é que nós tivemos um partido que foi capaz de canalizar o protesto por canais institucionais, mesmo quando se opôs sempre à negociação, nas fases finais da negociação. Isso é uma coisa extraordinária, porque também é a explicação para o nível de tensão e até de alguma violência social e política em Portugal nunca ter escalado como noutros países de novo na Europa do Sul, porque há sempre um momento em que havia capacidade de conter e de canalizar institucionalmente o protesto. Eu acho que nós devemos ser capazes de olhar de forma renovada para o protesto social nos dias de hoje, nomeadamente aquele que vem de onde vem sempre grande parte do protesto, é dos mais jovens, em torno de novos temas, e não olhar como sendo uma coisa do lesa-majestade que não é. Estávamos à espera que nos anos 60 o movimento civil dos Estados Unidos se portassem todos bem. Que tanta coisa é essa que o protesto deve organizar com o que a lei tolera e prevê. Muito importante, as nossas sociedades, as sociedades pluralistas, livres, como aquela em que o Marco dizia viver, reservam sempre espaços onde são permitidas mais coisas do que os outros espaços. E as universidades são tradicionalmente esse espaço. É mesmo muito perigoso quando se começa a achar que os estudantes não se podem sentar no chão de uma sala e ficam lá a noite toda e que não saiam, e que isso é uma coisa perigosíssima para nós. Não vejo perigo nenhum. Vejo muito perigo na poluição para proibir que isso aconteça. Aí sim é que estão as sementes e as raízes do autoritarismo. Está bom. E já temos um bocadinho, Carlos. Relativamente à explanação que tem sido feita do nosso orador convidado, centrada no fundamental, nas instituições, no funcionamento das instituições e na intervenção dos cidadãos no quadro desse funcionamento institucional do país. Não tenho nada de significativo a dizer, concordo no essencial com o que foi dito. Por vezes poderá ter aspectos mais benévolos com esse funcionamento institucional do que aqueles que eu tenho. Mas no fundamental, partindo do que foi exposto, traduz o que o país é e como funciona. Desejava passar para outros domínios. Estamos aqui a fechar os 50 anos do 25 de Abril e, de alguma forma, esse acontecimento, esse bloco militar seguido de uma verdadeira revolução popular, tinha 3 objetivos fundamentais: democratizar. E sobre esse aspecto tivemos, de alguma forma, a falar, o orador a explanar, disponibilizar, no essencial foi feito como pôde ser feito. E restamos no terceiro, desenvolver. Ora bem, todo o domínio do desenvolver não foi minimamente abordado e, para mim, é neste momento a questão central do nosso país. Mais importante, inclusive, que tudo aquilo que está englobado no domínio que foi aqui já dissecado, onde no essencial as coisas funcionam, desejaríamos que funcionassem ligeiramente melhor neste ou naquele aspecto, mas a nossa preocupação de momento não está aí. A preocupação fundamental.
Nossa preocupação fundamental está em saber se o país cumpriu ou não este objetivo de desenvolver. De alguma forma foi dito que o país evoluiu muito, está muito diferente do que era, etc, etc. Estamos todos de acordo, mas isso para mim não é suficiente, não é minimamente suficiente. Nem traduz aquilo que o país reclamava e necessitava. Longe disso. No meu entender, há um fracasso, não direi absoluto, mas muito significativo, relativamente àquilo que todos nós, antes do 25 de Abril, considerámos, lutámos, definimos, programámos, etc. Podemos dizer que nesta primeira metade destes 50 anos, o país teve que consolidar uma nova realidade, até no campo económico, até na organização do Estado. Mas nos últimos 25 anos, não serei um académico para controlar a informação que dispõe e com uma rotina de consulta, de reflexão e discussão desses pormenores, mas eu diria que o ritmo de crescimento do país nos últimos 25 anos, não diria que foi miserável, mas foi altamente insuficiente às necessidades do país. Crescer uma média à volta de 1% ao ano em termos médios, penso que é esse o número ao próximo desse, é francamente insuficiente para este país. Portanto, eu agora, para não alongar, não sou eu que estou a fazer a intervenção, pretendi colocar uma nova questão para refletirmos em conjunto e o orador nos poder também ajudar a aprofundar e a compreender. O que eu considero é que, na sequência do que acabei de dizer, este fraco desenvolvimento económico do país, inferior ao da generalidade dos países europeus, tanto que nós fizemos uma aproximação até ao fim do século passado relativamente aos valores de rendimento per capita nacional relativamente à média europeia, e depois começámos a recuar, recuperámos ligeiramente nestes últimos anos, mas, de facto, avançámos, a partir do princípio deste século, recuámos, fomos ultrapassados por todos aqueles países que no leste, em particular no leste, estavam muito atrás de nós, e isso é um sintoma claro, que nós não crescemos o suficiente. Nós não devíamos ter sido ultrapassados. Nós vamos ter aproximados na média, e em vez de estarmos a fazer 83% ou 84% da média europeia, devíamos estar neste momento nos 100%. Era para isso que caminhávamos antes de iniciarmos este período de retrocesso. E, entretanto, somos passados, ano após ano, por um conjunto de países do leste, que neste momento, mais de metade já passaram a África. Mas, concluindo, o nosso crescimento económico não tem sido minimamente consonante com as nossas necessidades e com a nossa aproximação às médias europeias. Fruto disto, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que, por um lado, o nosso objetivo constitucional da eliminação progressiva da desigualdade social e do aumento da coesão social não foi atingido. Os problemas com que a população portuguesa se defronta hoje, e não são maiores, dado um conjunto de apoios sociais que estão em funcionamento, e esses de facto ajudam, estaríamos dos 40 e tal % da população, e em risco de iminente riqueza, estamos à volta dos 20%, 18, 20%.
E a questão que se põe agora é esta. Estamos em 25. Temos pela frente um mundo que se alterou, para mim, irreversivelmente. E que não sabemos como é que, em termos de comércio e economia mundial, vai acabar, mas só serão dificuldades que daí resultarão para o normal equilíbrio da nossa vida económica e social. Por outro lado, temos a transformação da geopolítica mundial numa situação em que todo o respeito do direito internacional morreu com o Trump e com o emergir das restantes ditaduras ou autocracias mundiais. E hoje o que se proclama é o mais forte impõe pela sua força requer ao outro. Não admiro nada que o Trump, depois de querer a Groenlândia, queira aos Açores, se tiver uma disputa no Atlântico com a China, que a leva a ter que controlar esse espaço dos Açores. E depois dirá, diz a Dinamarca neste momento, nós queremos os Açores. Portanto, face aos perigos que resultam desta nova geopolítica mundial, baseada não no direito internacional, não no multilateralismo e no respeito ao funcionamento das entidades multilaterais, mas sim única e exclusivamente baseada na força que cada um tem. E por outro lado, um país que tem, nestes últimos 25 anos, o quê? Uma degradação, a meu ver, muito considerável de toda a máquina do Estado. A degradação do funcionamento do Estado é manifesta. O Estado perdeu quadros e qualidade a nível técnico. Os políticos deste país legislaram de tal forma que hoje o funcionamento da máquina do Estado, da administração pública, está dependente de tantas condicionantes, autorizações, pareceres, etc., que não funciona. É pasmar aquilo que vemos todos os dias, em que cada concurso que é lançado não chega ao fim, porque entretanto porque a justiça também não funciona, etc. Portanto, resumindo, eu diria assim, estamos aqui a falar 25 de abril e o depois. Depois, frente, desenvolvimento. Fracasso. Estamos pior agora do que estávamos há 25 anos atrás. A máquina do Estado degradou-se, perdeu capacidade técnica a nível dos seus serviços, não fez investimento nestes últimos anos para assegurarem bem as contas certas e o equilíbrio financeiro e orçamental. Portanto, temos um máquina do Estado degradado em termos de estruturas, equipamentos, etc., e quadros técnicos e capacidade dos diferentes serviços. Conjugando isto com, por um lado, as dificuldades que teremos para manter a nossa situação económica e comercial. Por outro lado, aquilo que a nova geopolítica nos vai obrigar, inclusive, a fazer em termos de investimento, de defesa e de segurança, pergunto como é que vamos enfrentar isto, como é que vamos assegurar um futuro que não seja atrocidade por isto. Desculpem o tempo todo. Obrigado. A coração mas alguém está a pensar ainda quando ou pensando? Pedro, queres comentar já? Um bocadinho? Sim, talvez seja mais. Pensa em mais questões. Não vou conseguir responder a todas as questões que coloquei. Mas queria só fazer 2 ou 3 comentários àquilo que disse. O primeiro, eu não acompanho essa leitura tão pessimista sobre o país das últimas décadas. E os indicadores também não acompanham. Objetivamente, nós vivemos melhor do que vimos há 30 anos. O nível de qualificações da sociedade portuguesa transformou-se muito. Os indicadores de saúde têm melhorado todos continuamente. Portanto, o bem-estar, objetivamente, alicerça-se nisso, a distribuição de rendimentos, a pobreza está tudo tem diminuído. Portanto, se os indicadores de saúde são melhores, se as qualificações são melhores, se os rendimentos são melhores, é difícil dizer que as pessoas estão pior. Podemos, e eu julgo que
porque isso não só é legítimo, como é desejável e como deve ser uma ambição coletiva, nós gostaríamos que estivéssemos muito melhor. E julgo que falta essa ambição, esse golpe de querer dar outro tipo de salto. Mas mesmo do ponto de vista do PIB e dos indicadores económicos, o nosso quadro não é assim tão mau. Porque os últimos 25 anos, e esse período é importante, é um período marcado por uma sucessão de choques profundos. Primeiro é o euro, que é uma reflexão a fazer sobre o impacto do euro na economia portuguesa. Bom, depois temos a crise financeira, que naturalmente tem um impacto assimétrico, tendo em conta as economias que impactam. A pandemia, que é um tema que eu não trouxe aqui do ponto de vista político, tenho uma convicção bastante subjetiva que uma parte importante dos problemas que as democracias ocidentais enfrentam hoje é uma espécie de Covid longo. Ou seja, que houve um efeito político que radica no efeito individual da Covid, da experiência do confinamento, do fecho da escola, etc., que está a ter consequências hoje. Mas, exatamente, quando nós olhamos para a economia portuguesa, nós também não devemos desvalorizar excessivamente aquilo que foi a alteração do padrão de especialização da economia portuguesa. O que nós hoje acrescentamos de valor no perfil das nossas exportações, isto mudou muito mais do que nós temos consciência. Aquilo que é a própria transformação de algum tecido industrial no país. Não houve uma consequência. Quando nós olhamos para o crescimento do emprego, a população empregada em Portugal está a crescer muito. E não é uma população empregada qualquer, é uma população empregada com uma proporção de essenciais muito superior ao que existia no passado. E, portanto, é impossível que isso não tenha efeitos sobre a produtividade e sobre a atividade económica. Agora, óbvio, problemas que nós temos com estes choques, em particular o choque do euro, o choque da crise financeira, num quadro de alguma terceirização da economia, onde um setor que cresce muito é todo aquele associado ao turismo. Naturalmente não podemos esperar grandes ganhos de produtividade, porque não há ganhos de produtividade significativos na restauração e na hotelaria, que é o que é muito alavancado pelo crescimento do turismo. Onde o peso do turismo cresce muito numa economia, é óbvio que isto tem consequências, e acho que há reflexões a fazer sobre esta matéria. Quanto à administração pública, e também a degradação, eu julgo que é preciso, essa leitura precisa também de mais matizes, porque eu julgo que há centros de decisão da administração pública que se deterioraram, nomeadamente tudo aquilo que tem com a administração central, as direções gerais, os departamentos de estudo, planeamento, isso perdeu peso e robustez, muito por força da forma como as discussões sobre carreiras da administração pública surgem na sociedade portuguesa. Agora vivemos um ano de ganhos salariais para setores importantes da administração pública, mas à custa de outros setores do interior da administração pública. Os técnicos superiores não são aumentados como são os professores do secundário. Haverá certamente aqui professores do secundário, mas a realidade é essa. Os professores do secundário, neste momento, têm um estatuto remuneratório já muito aproximado dos professores do superior, que têm exigências e requisitos do ponto de vista da formação radicalmente diferentes. Portanto, há aqui uma espécie de estrangulamento do leque salarial da administração pública que tem consequências negativas. Eu julgo que esse tema da administração pública, a meu ver, está mais centrado na administração direta e nas direções gerais, nos técnicos superiores. Pensemos no tema da saúde. A despesa com saúde cresce a um ritmo que não tem comparação com os outros agregados de despesa. Mas aquilo que a saúde é chamada a responder hoje não tem nada a ver com o que é chamada a responder no ligar 50 anos, é há 25. Entre o envelhecimento, a complexidade dos tratamentos, os custos dos tratamentos, isto implica um esforço de resposta. Portanto, nós não podemos comparar aquilo que a administração pública e o Estado faz hoje e aquilo que o Estado faz hoje. Em parte fundamental é saúde e educação, porque depois a função da segurança social é a distribuição, portanto não há tanta prestação de serviços. A saúde e a educação têm hoje respostas massificadas que não tinham, não é há 50 anos, é há 20. A massificação do ensino, quer no secundário, quer no superior, o número de alunos no secundário é muito superior do que era, e mesmo para o superior.
as universidades duplicaram o número de alunos nas últimas décadas, porque acrescentaram o segundo e o terceiro ciclo e porque há mais alunos também no superior, portanto, no superior público. Isto significa que o Estado é chamado a responder a desafios e solicitações que não era chamado no passado. Nós não podemos comparar aquilo que o Estado faz sem ter presente aquilo que o Estado é chamado a fazer hoje. É uma realidade radicalmente diferente também da complexidade do tipo de respostas e das exigências regulatórias também que o Estado hoje tem. Agora, é óbvio que há aqui um emaranhado burocrático que limita o processo decisório e que limita a capacidade de informação da atuação do Estado. Mas reparem também neste paradoxo. Um dos temas que gera mais motivos de queixa prende-se com a contratação pública, que é fundamental para o Estado conseguir ter a atividade, investir e transformar aquilo que é a realidade do país. Quem quer que seja, que tenha tido uma experiência, por mais pequena que seja, com a contratação pública, só pode reconhecer que há excesso de garantismo que está desenhado para inviabilizar qualquer ação e qualquer atividade. No entanto, todo o discurso público é exatamente no sentido contrário, que há uma cultura de corrupção disseminada no país, com o interesse público que está capturado por aquilo que é a prática cotidiana nas autarquias, na administração central, mas que isso é tudo falso. Por acaso, uma avaliação absolutamente subjetiva. Eu acho que isso é muito menos verdade do que era há 30 anos. Nomeadamente no mundo autárquico. Muito menos verdade. No entanto, o que se ouve é exatamente o contrário. Que tem, aliás, aspectos curiosos, porque quando as pessoas consideram que a corrupção é um tema prioritário, bem assim como consideram que a segurança são temas prioritários. Mas quando questionados se testemunhou, se conhece casos concretos de corrupção ou de insegurança, os valores são baixíssimos. Portanto, há aqui um lado de construção no debate público sobre riscos que não existem. E eu julgo que, no contexto da administração pública, há mesmo uma reflexão a fazer sobre os limites que nós estamos a colocar à ação do Estado são, de facto, um mecanismo para deslegitimar a capacidade e esvaziar a possibilidade do Estado de fazer o que quer que seja. O que pode levar a uma espécie de capitulação, uma desistência. Aliás, está aqui um candidato autárquico que hoje diz quem é que quer ser candidato ao Câmara Municipal. Já não falo só das dificuldades que vai ter na sua ação cotidiana, é os riscos que corre ao ser autárquico. Os riscos que corre. Por força de uma dinâmica que se criou na sociedade portuguesa, discursiva, sobre a corrupção, um tema que por acaso não falei aqui, mas que mencionou, que é o tema da justiça, que acho que nos deve, não é preocupar a todos, é assustar a todos. O verbo correto é assustar. Foi só a minha visão muito névoa do país, é que me levou a não falar da justiça. Eu quis trazer uma visão relativamente otimista do país que não falei da justiça. Já agora só a cultura tem que funcionar. É mesmo assim. É mesmo assim. Não. Referiu e bem. Fala com o microfone. Eu falo. Referiu e bem os acréscimos orçamentais que a saúde tem exigido ou tem beneficiado nestes últimos anos. E não há dúvida que o que referiu está certo. As exigências, melhor, aquilo que é proporcionado em termos de apoio via equipamentos, via isto, etc., melhora muito a atenção que é dada aos utentes, mas ao mesmo tempo exige esse reforço orçamental. De qualquer forma, só para... penso que estou certo nestes números. Apesar disso, os números que vieram ao público há uns dias atrás deixaram perfeitamente atónito. Porque diziam assim, os números dizem, e julgam correto, a propósito da intervenção percentual do privado e do social
na totalidade do apoio que é prestado aos portugueses a nível de saúde. E os números diziam isto. 30% dos internamentos e das cirurgias, mais de 40% das consultas especializadas são efetuadas por privado. E depois, na despesa global de saúde, os portugueses têm 36% é liquidado dos portugueses. Isto, comparado com o que se passa lá fora, dizia as notícias relativamente a este inquérito, colocam Portugal no último ou no penúltimo lugar da Europa relativamente ao contributo que é dado pelos cidadãos relativamente aos custos de saúde do país. Então, isso é só para não, o último não é dos mais elevados, ou seja, o esforço das famílias portuguesas é particularmente alto. É isso que estava a dizer, não? Não, eu vou falar de médias. Não, as famílias portuguesas têm um esforço com saúde, com despesas por saúde, que é do ponto de vista comparativo alto. Exatamente. Não é do último lugar, é pelo contrário. É exatamente. É o mais alto da mais alto. Sei o que é disto mesmo. Quem? Eu li. Muito boa noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao Grupo de Defesa do Património Histórico e Cultural da Serrana que é muito vasto, e também ao Clube o facto de nos proporcionar estarmos aqui a discutir vários assuntos, mas sendo que a grande motivação é o 25 de Abril e a liberdade que nos conferiu para podermos estar a confrontar até os vários pontos de vista. Não sou tão pessimista como o Carlos Mota. Acho que nós temos uma economia muito pequenina e quando comparamos o que a nossa economia pode dar com os países grandes, quando comparamos o que devemos ter com os países grandes, as economias não conseguem responder da mesma forma e, portanto, há aqui sempre desequilíbrios que são difíceis de ultrapassar. E, portanto, o otimismo que tenho vai muito no sentido da necessidade de participação, da necessidade de nos encontrarmos, na necessidade de nos discutirmos. Portanto, acho que, e depois isto confronta, de certo modo, com a questão dos partidos. Os partidos estão fechados dentro de si e, portanto, tanto fechados dentro de si, não conseguem ter a participação social que deveriam e, portanto, um grande caminho, provavelmente, é intervir dentro dos partidos e abrir o mais possível para que estes tertúlios que são da sociedade civil possam também acontecer dentro dos partidos a discutir coisas que sejam partidárias ou não partidárias no sentido de desenvolvimento. Se nós não discutirmos o desenvolvimento, ele não acontece. E, portanto, e se nós não formos empreendedores a sério e até o empreendedorismo começa sempre na discussão, também não acontece. Portanto, e era nesse sentido que eu queria, de certo modo, desafiar este grupo que está aqui, no sentido de dizer, de pensarmos que se não participarmos nada acontece. Se não tentarmos fazer estas coisas, nada acontece. Portanto, temos que nos esforçar um pouco nesse sentido. Isto vai desembocar num desafio que eu queria pôr ao Sr. Professor Pedro Adão Silva, não sei como é que eu gosto de dizer. É professor, exatamente. Não faz parte do nome, mas é. Exato. Eu, por exemplo, em relação a esta casa, tenho uma ideia que isto devia ser a Casa das Artes de Peniche. Tenho a ideia também que há um déficit cultural no nosso conceito e que temos que arranjar aqui um modelo para que haja uma discussão sobre como é que poderíamos desenvolver, já não digo empresarialmente, mas culturalmente, a nossa vivência, até porque as liberdades, a participação, vem muito, no meu ponto de vista, da informação e da formação. E o facto de nos encontrarmos, de sermos criativos e de culturalmente nos irmos desenvolvendo, é que potencia, de certo modo, esta maior participação e a nossa maior consciência no desenvolvimento social. E então era um pouco, e portanto não é sempre que temos um ex-ministro da Cultura entre nós e portanto que podemos ter, digamos, de certo modo, alguma ideia não digo de um modelo
mas de alguns contributos para o que se possa fazer numa comunidade pequena, como eu disse, com déficit cultural e principalmente com déficit de infraestruturas onde possam acontecer iniciativas culturais, como por exemplo uma ópera, um teatro, um concerto. Portanto, temos aqui muito trabalho a fazer. Se o professor Adelício não se importasse, digamos, de nos sugerir algumas das chegas, é esse o sentido muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar mais ao orador. Ok. Vamos falar mais um bocadinho sobre o título. Faça por favor. Antes de mais, é agradecer à organização por ter-nos proporcionado este brilhante serão, que naturalmente se enquadra neste tempo que vivemos agora do 25 de abril. Depois, agora, dirigir-me ao Dr. Pedro Adão e Silva, dizer que eu leio no público as suas crónicas, ainda ontem achei brilhante, tenho imenso apreço por que escreve. No entanto, tenho aqui algo que há muito tempo tenho atravessado, é um protesto. E eu mostrava que era eu vi da sua parte, eu vivi quase 40 anos antes do 25 de abril, portanto posso perceber muito bem o teor daquilo que disse, com o que eu concordo quase em absoluto. Aquilo que eu queria recordar agora é um pequeno pormenor, pequeno e grande, que diz alguns anos para trás, nas vésperas da sua entrada para o governo como Ministro da Cultura, quando estava encarregado de tratar da coordenação dos 50 anos do 25 de abril. Depois da sua entrada para o governo, de tal maneira, não troncou isso, apenas deu outra forma, dentro da qual proferiu algo que ainda hoje me contraria. Quando, a certa altura, falando do 25 de novembro, considerou uma data fraturante, dizendo que devia aos portugueses e, como tal, não devia ter tratamento. Claro que sim, não deve ter nunca tratamento no 25 de abril. Celebrar, o verbo que utiliza, não se celebra. Sim, mas a verdade é esta. Fraturantes são todas as datas. O Natal é fraturante para os ateus. O 5 de outubro é fraturante para os monárquicos. E por aí fora. O 1 de dezembro é fraturante para os que advogam a nossa ligação à Espanha. Por aí fora. O 25 de novembro também o foi. E, portanto, penso que no seu diálogo, como nos devemos ver, humanista, tolerante, esta declaração pareceu uma ruptura. E na realidade, nesta oportunidade desta questão, eu penso que poderei com certeza da sua parte uma explicação naturalmente. Eu mesmo aqui pergunto. Mais alguém? Deixa-me, não se sabe do que Não, quer ficar é uma coisa mesmo curiosa. Eu, de facto, mantive sempre um grande silêncio em torno dessa matéria. Na verdade, aquilo que disse corresponde à declaração inicial que eu fiz e que foi cortada uma parte. É que isso é uma citação do General Ramalhães. As palavras que disse não são minhas, são do General Ramalhães. E eu estava a citar, e depois isso passou a ser atribuído. E o que eu disse foi, o tema, a questão é sobre a celebração do 25 de novembro, fazer equivalente ao 25 de abril. Que é uma coisa absurda, e que é uma discussão que é criada especialmente hoje. Não existiu no passado essa discussão. Afirmou que dividia os portugueses. Foi o General Ramalhães que disse, não fui eu. Se alguém tem a autoridade para dizer o que o General Ramalhães disse, o que divide não se celebra. O 25 de novembro, com a autoridade que tem o General Ramalhães,
disse não se celebra. Eu nunca disse que não devia ser assinalado no contexto das comemorações. Agora, celebra-se o 25 de Abril. Não se celebra o 25 de Abril. Esta coisa absurda de haver cerimónias do 25 de Novembro em 2025, como se fosse o 25 de Abril. Portanto, uma coisa do domínio do absurdo. Essas palavras que têm de memória são do general Diário com o São Vicente. E na declaração inicial, eu disse, como diz, vão celebrar, ou não se celebra, o general Diário costuma dizer que não se celebra aquilo que divide. Ou seja, o 25 de Abril não divide. Há pessoas que discordam-se, é mesmo uma minoria. O 25 de Abril não divide. O 25 de Abril tudo divide, na lógica que o Natal divide. Nessa lógica, se achar que o Natal divide. Mas há um grande consenso e é o momento fundador do regime, é o 25 de Novembro. Quer dizer, estamos aqui. Ainda para mais, isso, até do ponto de vista da minha experiência pessoal e familiar, quer dizer, o meu avô ter envolvido no 25 de Novembro. A casa dos meus avós no Estoril era o sítio quando o Mário Soares ia fugir se as coisas corressem mal para ir para o Porto. Eu nem sequer tenho nenhuma dúvida sobre a importância do 25 de Novembro. Agora, tenho uma certeza que esta ideia de querer fazer equivaler um 25 de Novembro que nem sequer corresponde ao que se passou efetivamente no dia 25 de Novembro de 1975, coisa que, aliás, esses rapazolas da Iniciativa Liberal nem sabem o que é que se passou no 25 de Novembro de 75. É que começa por aí, tu nem sabes o que é que se passou naquele dia. Quer dizer, criou-se um mito sobre o 25 de Novembro que não é efetivamente a realidade do 25 de Novembro. Aliás, houve vários 25 de Novembro no dia 25 de Novembro. E, portanto, esta ideia, que é uma ideia nova, de querer fazer equivaler o 25 de Novembro, ou até dizer que foi o 25 de Novembro é que fundou a democracia portuguesa e não o 25 de Abril. Isso é uma parvoíce. Eu agora posso falar de forma mais livre. Eu não explicava estas coisas porque não era livre de dizer exatamente o que eu pensava. Quem acha isso é aquilo que na ciência política se chama um pateta. Quem acha que o 25 de Novembro é igual ao que é superior ao 25 de Abril. É o que se chama um pateta. Com todo o respeito. Não, nem me conhece. Mas desde quando é que agora estou indivíduo? Especialmente sobre esses coisas. Exatamente. Com todo o respeito, a importância do 25 de Novembro. Mas o 25 de Novembro não pode ser equiparado ao 25 de Abril e quem o diz é um pateta. Essa pergunta, então, está uma outra conversa completamente distinta. O que é que eu posso dizer sobre essa matéria? Primeiro, há uma necessidade de alimentar a responsabilidade autárquica de toda a comunidade. Há um esforço. As realidades autárquicas daquilo que é a oferta cultural são muito diferentes do país e dependem mesmo muito da prioridade que a autarquia confere à cultura. E há uma coisa que eu posso testemunhar do período em que fui ministro, está escassamente associado à cor política da autarquia. Há boas experiências com todos os partidos e há péssimas experiências com todos os partidos. Mas a verdade é que há uma grande desigualdade naquilo que é o compromisso das câmaras municipais com o público. Isso é fundamental. Não vamos esperar que seja a Administração Central ou o Ministério da Cultura a fazer um grande investimento em equipamentos locais. Coisas que o Ministério da Cultura deve continuar a fazer, já faz. Temos aqui, temos ver, eu não tinha visto um assim, este projetor que está aqui foi financiado pelo QRE. Boa sua assinatura. Pelo QRE. E, portanto, equipar, digitalizar-se. Mas o mais importante nem é só isso. É a oferta em rede. Há uma dinâmica relativamente recente de criação da rede de teatros e cineteatros, da rede portuguesa da arte contemporânea, da rede portuguesa de museus renovada, e essa dinâmica em rede é uma forma de chegar ao território e de programar no território, criar sinergias que não impeçam que, mesmo sem espaços que permitam algum tipo de oferta, o espaço público por vezes permite, portanto, há uma criatividade. Isso, há financiamento também do lado da oferta, hoje suficiente para que, se houver capacidade de acolhimento,
muito mais coisas possam circular. Há também uma coisa interessante, que é uma espécie de resultado, de consequência inesperada do grande investimento do PRR nos equipamentos culturais, e que se prende com o fecho dos teatros nacionais. Os teatros nacionais estão em Lisboa e no Porto. O tema da ópera é um tema muito difícil, porque as condições para fazer ópera são muito exigentes. Há pouquíssimos sítios do país onde se pode fazer ópera. É uma vergonha nacional. Nós só temos um teatro de ópera, só temos uma companhia nacional de bailado. Devíamos, pelo menos, ter tudo. Eu acho que devia haver uma companhia para a dança contemporânea e uma para o repertório mais clássico. O Porto devia ter uma companhia residente de dança. Devia haver mais ópera fora do país, mas o fecho dos teatros nacionais é isso que eu queria chamar a atenção. Do Dona Maria, do São Carlos, da Comissão Bailar, São João também teve fechado, criou aqui uma oportunidade para a itinerância. Aquilo que o Teatro Nacional da Dona Maria tem feito neste período tem estado fechado, é impressionante, tem circulado pelo país, mesmo todo. Não sei se aqui já houve alguma coisa, mas quer dizer, é mesmo uma realidade muito dissemiada no país, e eu acho que há uma obrigação dos teatros nacionais, uma vez reabertos os espaços físicos dos teatros nacionais, dar continuidade a essa prática que esteve associada ao fecho. Agora, no fundo, o que é preciso, então? Compromisso e investimento das autarquias, apoios, financiamento do lado da oferta às redes para permitir a circulação e itinerância. Estas duas coisas são fundamentais, porque é uma coisa que, voltando aqui ao olhar para o país, e nós somos um país com uma dinâmica criativa e artística e cultural riquíssima, por vezes pouco conhecida do ponto de vista da sua visibilidade nacional, mas com grande enraizamento local no território. No essencial, tudo o que acontece está cheio. Nós temos hoje um problema de falta de espaços para programar tudo aquilo que está a acontecer, e tudo aquilo que é programado está com salas cheias, que é verdade, para o teatro, para a dança, para a música, ainda para mais com a oferta numa lógica de mercado, isto é, os cantores que fazem circuitos com bilhética, têm também falta de espaços para apresentar os seus espetáculos, portanto, não problema de falta de espaços. Mas é uma coisa que eu dizia sempre quando estava no governo aqui, e na qual acredito. Em todos os sítios há um potencial criativo fantástico, que se calhar ainda é hoje maior no país do que era no passado. Ora, a concretização desse potencial criativo requer e implica exposição à cultura. É haver teatro que se quer ser dramaturgo, é haver teatro que se quer ser ator, é haver cinema que se pode sonhar em ser guionista ou realizador, é haver um espetáculo bailado que se pode sonhar ser coreógrafo ou bailarino, de uma forma que é a ler, que se pode sonhar ser escritor, é haver pintura no museu ou escultura, ou qualquer arte visual que se pode sonhar e concretizar esse potencial de ser escultor ou artista plástico. Então, há uma responsabilidade de democratização que é garantida também aqui em Peniche, ou no FREL, ou na Atoria, quem vive aí e é criança pode ver um bailado, pode ir ao teatro, pode ver ópera, porque é só assim que se calhar se pode concretizar o potencial criativo que certamente existe em FREL, na Atoria e em Peniche. Não é um exclusivo da cidade de Lisboa e da cidade do Porto. Eu acho que o país tem um déficit grande nessa capacidade de levar a cultura às pessoas. Então, nós, em termos de horários, é livre, todo o tempo do mundo para o nosso convidado, é base de tudo. Normalmente contamos com 2 horas, que é o limite de algum cansaço, de cálculo de atraso. E o nosso aluno não está a pensar, não é nada. Portanto, sou bem a parte de matéria energética orçamentária da margem para isso. No entanto, eu estava a criar aqui um pequeno espaço para mais uma ou 2 questões, pelo menos, que nos obrigam o orador a dar um testemunho das suas reflexões que já vimos bem. Enorme valor acrescentado. Então, mais alguma questão especial que é o autor? Ele, na sua cultura, já referiu que não quer falar muito, é claro, não é uma questão técnica. Não, mas nós temos que falar. É claro, questões de princípio. Portanto,
Alguma questão final? Diga, força. Não, por amor de Deus. Um bocado tem sido promovido. Administrador. Só queria dizer uma coisa que tem a ver com a economia, que aproveitando ali a conversa com o automóvel, que é assim, ele foi muito negativo em relação à nossa economia e não tirava de acordo. Mas o problema é a falta de ambição. Porque nós queremos comparar-nos com a Grécia ou queremos comparar com a Alemanha. Por exemplo, nós temos 96% de microempresas, até 10 trabalhadores. Dessas 96% de microempresas, apenas 50% têm gestores com formação. Enquanto, por exemplo, na comunidade, temos com 70% e 70%. E sem formação, vamos voltar àquela palavra que se diz muitas vezes: baixa produtividade, baixos salários. E também, se pensarmos no salário médio, há uma conta que eu acho que todos os políticos deviam fazer, não é uma crítica específica, mas era experimentar agarrar numa folha de cálculo de Excel e experimentar por lá uma família normal que ganha 2 salários mínimos, que paga uma renda de casa, que tenha uma TV cabo, que agora é obrigatório, que tenha um telemóvel, que tenha gás, água, luz, e que vejam quanto é que sobra por mês. Imagina que essa família é composta por 3 pessoas. Pai, mãe, se chegássemos a esse valor, percebíamos o quão mal ainda estamos. Uma opinião contra mais. Que pode ser contra isso. Obrigado. Isto é mesmo uma opinião, isso é mesmo facto, é mesmo um milagre quando nós olhamos lá. Aliás, não é uma opinião, são factos, ou seja, aquilo que é a realidade salarial dos rendimentos das famílias portuguesas é um absolutamente extraordinário, não é? Como é que é possível? É com a realidade de baixos rendimentos, não são baixos salários, e que são os gastos. É de facto uma equação muito difícil de gerir. E eu há pouco não sonhei isso, mas como falou dessa questão do tecido pequenas e médias empresas, é que os problemas que a nossa economia tem não são de hoje, de certa forma, endémicos e persistentes. Certamente, o número de qualificações, que apesar de tudo veio sendo ultrapassado, o perfil de qualificação da sociedade portuguesa é já muito diferente também daqueles que são os gestores. Aqui há umas semanas fui assistir ao doutoramento honoris causa do António Cachola, que foi durante muito tempo, na verdade, o administrador do Grupo Delta. E o António Cachola tem 70 anos, mais ou menos, e entrou para a Delta em 79, 80. A Delta já era uma empresa com alguma dimensão nessa altura, ele disse tinha 400 trabalhadores, uma coisa por aí. Já era uma empresa para a realidade portuguesa e nossos independentes, como já era uma empresa com alguma escala. Ele foi o primeiro licenciado a entrar para a Delta em 80. E durante muito tempo era ele mais 2 ou 3. Portanto, o pai aqui fala da Delta, que é uma empresa que se cresceu, que se consolidou. Portanto, o tema da qualificação continua a ser verdadeiro. Os empresários portugueses comparam mal as qualificações, até muitas vezes com os próprios trabalhadores das empresas. Mas há 3 outros problemas que são seríssimos, que não se resolve, não se tem a resolver. Há um que não se resolve facilmente, que é a natureza periférica da nossa economia, e que ajuda a explicar em parte os problemas da competição com a Europa do Leste, nomeadamente com os países mais próximos da Alemanha. Um outro, que também não é de hoje e que não se tem resolvido, e que o euro criou uma ilusão que se resolvia, que é a falta de capitais próprios, um déficit de capital. Há séculos que temos déficit de capitais, e com déficit de capitais também não há milagre no investimento. Mas finalmente é com isso que eu queria terminar, que é uma coisa que não é muitas vezes dita,
um dos problemas da nossa economia não é a escala das nossas empresas. As nossas empresas são pequenas demais. Nós precisamos ter grandes grupos e grandes empresas. E também sabemos o que se passou na sociedade portuguesa com algumas tentativas de formar grandes grupos económicos de capitais nacionais, uma certa criminalização dessas tentativas. Mas nós temos, obviamente, na competição com outras economias europeias com as quais devemos ambicionar comparar, mesmo com a economia espanhola, nós não temos players internacionais como a economia espanhola tem, não temos grandes empresas portuguesas, as poucas que tínhamos deixámos de ter. Deixámos de ter com alguma leviandade, nas consequências também da crise financeira. E isso tem custos, porque depois repercute-se naquilo que é a realidade económica do país. Nós precisávamos ter empresas de outra escala e alguma integração em alguns setores, se fosse isso a economia portuguesa. Uma coisa que é o conceito de produtividade. Começa na escola primeira. E eu não sei, o professor, sabe, uma vez falaram nas vossas aulas, até no método, de produtividade. A produtividade não começa no dia que nós trabalhamos com a empresa. Começa muito antes. Eu falo sempre a dar o exemplo, o Constantino certamente teve muito mais tempo, que é, eu ainda dei aulas com a SAT, e agora tenho PowerPoint e computador na sala, portanto eu próprio sou muito mais produtivo a dar aulas do que era, comecei a dar aulas com os assestados. Portanto, há ganhos de produtividade também nos professores. E lançamos as notas online. E alguém? Não? Eu só tenho aqui uma. Não preciso de virar para cá, eu não vou falar nada de especial. Vem a onda, que é uma organização muito boa. E então, como está preocupado com os dias de surf e de sol muito pesados, aqui um boné com um carapau seco. É um carapau seco. É o carapau seco. Aí aqui o carapau seco. Estou a marcar os livros, porque eu imagino que tem muitos livros e tiro na cor. E depois aqui o livro tem um quadro. E isto é uma reprodução do quadro. E isto é um gráfico, podemos chamar assim, que é a boa onda. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Boa onda. E já agora, faz hoje 50 que houve uma obra no Coliseu. É o hotel e eu. Mas eu também não fui. Também não fui. Ok, então. As razões davam um filme. Foi Roubei os Bilhetes. Na Rádio Universidade. Porque estavam lá e ninguém ia usar e eu pensei naquilo, que era do diretor, e disse: hoje vou à volta. E então, com mais um amigo meu, de repente, a malta do café diz assim: vai estar logo, a gente vai fazer para o cinema, vai estar lá o American Beauty City. E eu disse: então e se a gente vendesse os bilhetes de obra? E fomos até em frente do Coliseu. E quando ele sai, há um tipo que chega ao pé dele e oferece-lhe uma fortuna. E diz assim: você quer vender os bilhetes? 150 euros, 150 escudos cada um. Era uma fortuna. Porque o bilhete para cinema custava 15 escudos. Portanto, foi assim que a gente pagou ao café todo o cinema. Chama-se apenas contra-valor e valor. Bem, então, estamos nas 2 horas, mais ou menos. A boa onda resolveu o problema da minha falta de onda. Fica a prenda para a ideia que é coletiva. Somos parceiros. Exatamente. Ou não sou. Está formalmente assumido como parceria. E, portanto, mais ninguém tem nenhuma questão adicional. Dávamos em tendência para encerrar. Queria apenas lembrar que foram 50 anos passados. Carlos Mota mostrou, Carlos Sousa mostrou, o Telmo Faria mostrou,
O João Ferreira entrou e temos o gosto especial do Pedro encerrar e fazemos o nosso pequeno contributo, mas é sentido que são 50 anos, são muito Já cheguemos aos 75. já aos 75, exatamente. O Pedro tem só 50, tem mais 50% do Pedro. Mas ficamos por aqui. E agradecer a toda a vossa presença. Acho que valeu a pena. Acho que foi umas sementes para a nossa parceria, a nossa parceria sobre o com o desempenho impecável do logístico, para o trabalhar carros. É tudo carros. E, portanto, queria agradecer a vossa presença. Esperamos que novas oportunidades. O grupo vai continuar a fazer outras coisas, vai realizar a história. Mas estamos convosco, sempre que entender, sempre que perceber isso a isto. Tivemos uma oferta social do Teatro Sério, fomos aproveitar a realizar, uma linda oferta cultural, teatro que temos com certeza. Já resultou do próprio de outubro. E, portanto, queria agradecer de facto ao Pedro pelo fato de disponibilizou, está bem que pode publicar, e logo no fundo, enfim, tem N coisas a fazer, entre muitas outras coisas, que também faz o teu prazer de conviver connosco. E isso é um lugar para dizer, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.